Gente, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também é dia das crianças. E a gente aproveita esse momento para poder falar da importância de se preservar todas as fases do desenvolvimento infantil. É aquela velha história, criança tem que ser criança, gente, não tem para onde correr. E para nos trazer dicas, nós teremos a oportunidade de conversar agora com uma super especialista no assunto. A nossa convidada é psicóloga, neuropsicóloga, com mestrado e doutorado em psicologia clínica, com mais de 20 anos de experiência em ensino. E ela já está com a Aline Aragão. Isso mesmo, Lucas. Aqui comigo a doutora em psicologia, Jaqueline Vinhadelli, aqui ao meu lado. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia a todos, bom dia, Lucas. E a gente já começa, doutora, falando sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança. A gente ouve muito expressões do tipo, cada criança é uma criança, mas essas crianças, a criança, de uma forma geral, ela passa por fases. Essas fases acaba sendo igual para todas, precisam ser respeitadas? Nós temos que entender o sujeito como único. Existe uma subjetividade. Porém, nós somos seres biológicos. Então, a ciência desde 2004 está estudando profundamente os marcos do desenvolvimento. Então, hoje nós temos os marcos baseados em evidências para a vigilância do desenvolvimento infantil. Qual a importância disso? Para que os pais observem se há atrasos significativos no desenvolvimento da criança, ou atrasos sutis também. Então, nós temos o marco socioemocional, o marco motor, o marco da linguagem e da comunicação e o marco da cognição. No site da Associação Brasileira de Neurobiologia Pediátrica, tem um livro que chama assim, Aprenda os Sinais, Haja Cedo. Então, se os pais forem pegar esse livrinho, ele vai ver coisas muito sutis que a criança pode fazer e caso a criança não faça, o pai pode começar o estímulo. Quanto mais cedo o estímulo, melhor é para a criança. Então, respondendo à sua pergunta inicial, cada criança é única, mas não. A criança não tem o seu tempo. Ela é biologicamente programada para desenvolver alguns comportamentos, porque nós somos seres biológicos. E aí a senhora traz uma questão bem importante que a gente ouve muito no dia a dia. Ah, a criança tem o tempo dela, cada um tem seu tempo, vamos esperar. Não, ele não tem 2 anos, mas ele ainda não fala. Não, mas cada criança tem o tempo, vai chegar a hora dele. Então, é preciso ficar atento a esse comportamento para acender o alerta se algo está errado e procurar logo um especialista. Eu vou pincelar rapidinho para a gente entender como que, enquanto sociedade, nós estamos. O marco do desenvolvimento, ele nasce numa cartilha bonitinha em 2004, com o incentivo do governo americano, com a Sociedade Americana de Pediatria, porque eles observavam os dados epidemiológicos e observaram que as crianças americanas estavam tendo atraso no desenvolvimento. Então, eles estudam, formam um artigo científico e cataloga para nós, profissionais de saúde, ficar mais fácil a evidência da criança. Em 2019, eles discutem novamente esse marco. E o que eles descobrem? Que o primeiro marco tinha uma atitude expectante, que era o seguinte, se eu estou na mediana 50, espere. Toda criança tem seu tempo, o tempo é dela. Só que o atraso continuava vingando. Então, o que eles observaram? Cai por terra isso. Se você observar qualquer coisinha na criança, o estímulo é cedo. Quanto melhor o estímulo, mais cognição, mais neurônio, mais ramificação. Um adulto que vai ter facilidade para aprender, que vai ter inserção no mercado de trabalho, que vai ter um desenvolvimento socioeconômico. Você entende a importância disso? Então, em 2019, cai por terra completamente. Não, cada criança não tem seu tempo. Cada criança, toda criança, ela é biologicamente programada. E quando a criança, ela excede o que está ali previsto pelo marco, por exemplo, a criança até a idade X, ela deve fazer isso, compreender aquilo. Quando a criança, antes disso, ela já sabe fazer determinadas situações, já sabe falar frases completas numa idade que não é esperada. Isso é sinal de que algo também não está normal? Veja, o que a ciência traz é que a gente ainda não tem dados se o excesso de estimulação é benéfico ou não. A gente ainda não consegue mapear. Mas uma criança que ela é estimulada e que o ambiente é rico, ela vai ter a tendência de superar aquilo que está na faixa, porque, veja, é só esperado. A gente olha a população, faz um mapeamento e só
aprende, olha, é só esperado, mas se você tem um ambiente rico, se você incentiva, se você conversa com a sua criança, se você estimula a sua criança, ela vai adquirir novos comportamentos porque os neurônios estão todos ramificados. Então, não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Agora, um alerta é para aqueles pais que, às vezes, estimulam em excesso. A criança tem uma vida de adulta, natação, é comum, é escola. Então, assim, esse a gente não tem evidência ainda. Vamos deixar a criança ser criança? E vamos deixar um ambiente bem rico para ela? Vamos conversar, vamos estimular, vamos produzir neurônios, vamos produzir ramificações, mas dentro também daquela coisa, brincar é primordial. Então, vamos dar uma equilibrada, porque na nossa ânsia de fazer o melhor, às vezes a gente pode colocar essa criança como um pequeno adulto. E aí a gente vem na fala do Lucas, ele está doido para participar aqui, porque ele está ouvindo atentamente, que ele está pensando em ser pai, né? É um sonho do Lucas. Quem sabe, né? Quem sabe, é um sonho, né? Estou trabalhando isso na terapia. Calma. Aliás, um abraço para a doutora Fátima, que está aqui no estúdio com a gente, acompanhando a doutora Jaqueline, que é a minha psicóloga, está por aqui também hoje. Mas, Lucas, eu chamei você para a conversa porque você já vai prestando atenção sobre a importância desse estímulo, mas tem que ter cuidado para não ter esse estímulo, né, em excesso, né? E o importante, como você falou, a criança tem que ser criança. Sim, sim. E aí, dentro desse contexto, a senhora fala sobre a importância da criança brincar. E eu acho que isso é muito importante, que a gente frise e deixe claro para quem está nos acompanhando que brincar nem sempre por exemplo, nem sempre brincar está associada ao uso de tecnologia, né, dos aparelhos tecnológicos. Como é que a gente faz, doutora, para poder dosar, né, esse uso dos equipamentos tecnológicos? Os equipamentos são importantes ferramentas também, né? Por exemplo, a sobrinha de minha namorada fala inglês, né? Fala inglês porque ela aprende vendo os desenhos, ela já fala as cores em inglês, fala os números. Então, assim, bacana, ela vê nos vídeos e aprende. Mas até que ponto isso é bom e até que ponto é ruim? Como é que faz para dosar isso? E dividir isso também com brincadeiras que não estejam associadas aos aparelhos tecnológicos? Interessante essa pergunta, porque hoje a gente está numa questão muito emblemática no mundo agora, na questão da tecnologia. O que a melhor evidência científica aponta? Que até 2 anos, 3 anos de idade, 0 tela. E depois, as telas têm que ser muito bem regradas. Que é bem difícil, né? Exatamente. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo real é que o acesso está muito disponível, que os pais às vezes não conseguem todo o controle, que às vezes a própria tela é um mecanismo do pai poder ou da mãe trabalhar, ficar um pouco calmo. Então a dosagem é no seguinte: por mais que a criança seja estimulada a aprender o inglês, o cérebro interpreta depois de um certo tempo o uso como um processo automático. Então não há aquisição de comportamento e nem de inteligência. Então a criança, quando ela passa, você processou automaticamente, é igual dirigir o carro, você não gasta energia. Então há de ser dosado tanto para o adulto quanto para ser criança a questão da tela. Mas também não há para ser tirado do zero, porque essa não é a realidade. O brincar, ele é essencial para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da cognição. Todos os seres na natureza que têm uma cognição melhor, que são mais inteligentes, brincam. Brincar é abstração, brincar é adquirir neurônio, é adquirir comportamento. E brincar, gente, é empilhar bloquinhos, é usar o Lego, é brincar com uma pedrinha, é brincar com uma folhinha, correr, ali, né? Quebra-cabeça. Então, vamos estimular um pouco nisso para sair um pouquinho da tela. Agora, o mundo real mesmo, não tem como o 0 tela. A gente está numa sociedade que demanda muito, a própria escola demanda. Eu estava lendo um artigo científico interessantíssimo, que a Suécia foi um dos primeiros países a automatizar o ensino. O ano passado ela tirou todos os computadores de sala de aula. Nossa. Porque percebeu que a cognição não estava adquirindo, a criança não estava chegando nos marcos esperados, porque a tela ela automatiza o processo. Então vamos tentar o equilíbrio, eu acho que dá certo com o equilíbrio. É como a minha experiência, né? Eu sou mãe de 2 crianças, uma de 10, uma de 4, e assim, não é fácil, né? Você precisa controlar, você precisa dar limite. Lá em casa a gente sempre pensou dessa forma, dar limite, mas você não tem como zerar, como a senhora falou aqui. A criança ela já nasce nesse ambiente, né, novo, digital, tecnológico, ela precisa ter conhecimento desde cedo, mas eu confesso que eu não segui essa regra de antes de 2 anos. Não dá. Acabei porque
O celular, Lucas, o tablet ali acaba auxiliando. Eu estou em casa sozinha com duas crianças. Meu filho, toma aqui um pouquinho o tablet que eu vou na cozinha só olhar a panela. Preparar o alimento. Preparar o alimento. Sim, mas assim, sim. é importante, né, monitorar, acompanhar e participar dessa brincadeira no tablet ou no telefone, e não deixar a criança exclusivamente sozinha. Eu dou 20 minutos para minha menina de 10 anos, por exemplo. Ela tem 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite. Ela tem 10 anos, então a gente tem esse controle. Mas eu tô ali do lado, tá vendo o quê? Porque é bom ter esse acompanhamento, não deixar a criança sozinha nesse ambiente que é saudável, tem muito aprendizado, mas tem muita coisa ruim também. Com um clique. Com um clique. Essa que é a questão. A gente tem que ficar atento que tudo está a um clique. O mundo real é esse que a gente precisa, às vezes, a própria tela ser uma questão da própria babá da criança, porque nós temos 3 turnos, 4 turnos de trabalho. O mundo ideal é que fosse 0. Então, cabe ao pai e à família equilibrar no mundo dele, no mundo real. Mas percebendo assim, que quanto menos tela, melhor para o desenvolvimento. Então, às vezes, quando você está lá fazendo seu alimento, chama a criança para participar. Mas ela vai ser perigo. Se você estiver acompanhando, não é. Então chama ela para lavar a verdura, ali já é estímulo. Eles adoram. Adora participar. Chama ela para olhar, olha como é que a mamãe prepara o alho, prepara o arroz. A criança calma, a criança se sente acolhida, a criança se sente protegida, a criança se sente inserida. E a criança entende que os pais estão ali o tempo todo dando segurança para ela. Então, às vezes, de você deixar um pouquinho lá na tela, convida. Em casa eles amam quebrar ovos. É. Mãe tem ovos, eu vou quebrar. Vai Mas o botar a Arthur, panela se do deixar, lado. quebra na sua cabeça. Quebra no chão. A festa dele é invadir a cozinha da avó, se ela deixar os ovos em cima assim, da bancada e sair jogando na casa. É uma festa, então tem que esconder os ovos dele. Ele tem uma predileção. Ele gosta de ver o ovo quebrando no chão. Eu também gosto, é legal. Sim, carnaval lá em Simão Dias era ovo para tudo quanto é lado. É uma experiência legal, é bacana. Mas imagina a riqueza para a criança, ela quebrar um ovo. Farinha, vai para todo olha lado. Olha o tanto de movimento de pinça que ela faz. Então, convidem. Então, assim, às vezes, você deixar a sua criança muito sozinha, convide, dialogue. Olha, o que você fez hoje? A gente está treinando o neurônio da fala, da escuta. O que foi de interessante? Sabe o que a mamãe fez hoje? A mamãe hoje levantou cedo, foi trabalhar. Isso tudo é estímulo, gente. Doutora, muito obrigada pela participação aqui. A gente queria ter um tempo extenso aqui conversando, porque o assunto é muito interessante, vai surgindo, ótimo, né? Aqui muitas perguntas, mas infelizmente a gente precisa encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada, volte sempre ao seu Obrigada a vocês e obrigada a todos que nos escutam. Muito bem, vamos seguir aqui com a informação. Tem mais informação.